Todo mundo preparado para a primeira aula de Química? Vê só. Essa primeira aula de Química, a primeira parte, nada mais é do que basicamente conceitos. É muito mais teórico, você vai ter que ler muito e tal, não tem nada de cálculo, essa parte é filé. Vê só. Eu nunca tinha visto um quadro tão cheio assim, né? Porque tem muito conceito para a gente aprender. Primeiramente, a química, o que é que a química estuda? O objeto de estudo da química, principalmente, é a matéria. E a gente sabe, quase que todo mundo, que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, basicamente, a matéria, ela tem massa e volume. Volume é justamente o que ela ocupa no lugar do espaço. Beleza? Então, ok. Mas, se eu botar um conceito um pouco maior de matéria, matéria é muito abrangente, como é que eu posso subdividir a matéria? A matéria pode ser dividida em corpo e objeto. Matéria é tudo que tem massa ou ocupa um lugar do espaço. O corpo é uma porção limitada de uma certa matéria. E o objeto é quando eu pego esse corpo e faço algo útil para mim. Exemplo. Uma matéria, ferro. A gente pega ferro em todo canto do mundo. O corpo é um pequeno pedaço, uma pequena porção de todo o ferro que tem no mundo. Eu pego o ferro da minha jazida de ferro. E uma coisa que eu posso fazer para mim, de ferro, posso fazer um bastão de ferro. Um outro objeto, uma outra matéria, madeira. Madeira também é uma matéria. Uma porção limitada de madeira, uma árvore. A árvore é um pouquinho de toda a madeira que tem no mundo. Vocês conseguem entender? Pronto. E um corpo? Eu posso fazer uma cadeira. Beleza? Esse é o primeiro conceito. Mas a gente tem que dar mais conceitos ainda. Por exemplo, matéria. Como é que eu posso tirar as propriedades da matéria? Toda matéria é igual? Não, toda matéria não é igual. A gente subdivide em 3 classes. O primeiro tipo, propriedades gerais. Propriedades gerais é aquela que toda matéria tem. Umas têm mais propriedades do que a outra, mas todas têm. Por exemplo, todas têm massa e todas têm extensão. Extensão nada mais é do que volume, tá? Impenetrabilidade. Os objetos não podem penetrar um no outro. O cara vai dizer, não, Maurinho, eu posso pegar uma faca e enfiar numa carne. Eu penetrei a carne. Na verdade, quando você tirar, você vai ver que aquela parte da faca, ela não simplesmente parou de existir. Se afasta e a carne entra. Entendeu? Tanto que se você tiver um ferimento, leva uma facada, cria-se ao redor do ferimento uma pele sobressalente, que é como se fosse tipo, aquela pele que você teve que afastar, você meio que empurra ela para cima um pouquinho. Beleza? Divisibilidade, você consegue dividir a matéria. Isso é básico, você consegue cortar e tal. Compressibilidade e elasticidade. Aí já entra o seguinte, as matérias têm tudo isso, só que algumas têm muito mais do que outras. Por exemplo, a borracha, ela é algo que consegue ser mais elástico do que o concreto. É verdade. Porém, o concreto, ele pode ser melhor comprimido. Comprimido não no sentido de comprimir e esmagar, porque a borracha esmaga. Mas o concreto, ele consegue ser comprimido e aguentar. Entendeu? Por isso que, por exemplo, na construção civil, o concreto é a base de tudo. Que ele consegue ser comprimido e ficar naquela posição lá. Entendeu? Mais ou menos. Não é uma compressão de tipo, você comprimiu e você conseguiu afinar. Senão, a borracha talvez seria muito maior. Até porque a borracha é mais elástica. Mas não quer dizer que o concreto não seja elástico. Não é uma propriedade que ele tem como algo bom nele. Ele tem, mas limitado. Até que ele racha, quebra e tal. Beleza? Funcionais. Essa parte funcionais a gente vai ver mais lá na frente. Mas nem toda matéria tem a mesma função. Função de que tipo? Eu botei aqui funções inorgânicas. Tem funções orgânicas. Então, basicamente, ácido, base, óxido e sais. Essas são as 4 funções. Não vou caracterizar muito mais ácido. Ácido clorídrico, a picada da formiga, a base, o hidróxido magnésio, a gente usa para azia, o sal de cozinha, o óxido, o gás carbônico. Então, enfim, cada uma tem uma propriedade funcional específica. E o que são propriedades organolépticas? Organismo, lépticos, sentidos. Então, nesse caso, são propriedades que eu consigo tirar com o sentido que a gente tem. Quais são os sentidos que a gente tem? Visão, tato, audição, paladar e cheiro. Por exemplo, na visão, eu consigo perceber algo pela visão. Por exemplo, uma carne quando está assada. A carne quando está assada, eu consigo pelo cheiro também. Se eu botar ela na boca, eu consigo pelo paladar. Se eu pegar na carne, eu consigo ver se ela está mais cozinhada ou menos cozinhada. A audição, por exemplo, aquela vitamina C, quando você coloca,
depois vai parando um tempo, entendeu? Algumas propriedades são muito mais perceptíveis que outras, mas você consegue ter essa propriedade para cada uma matéria, tá bom? Transformações. Tem dois tipos de transformação, a transformação física e a transformação química. A transformação física é aquela que você ocorre só na parte superficial da matéria. Não quer dizer que você vai alterar a matéria. Você simplesmente modificou uma pequena parte dela. Por exemplo, deixa eu pensar. Botei no quadro. Se você pega o papel, corta o papel ou amassa o papel vai ficar cortado, vai ficar amassado, mas não vai deixar de ser papel. Se você pega o papel e você queima o papel, você transforma o papel em outra coisa. Entendeu? Então, quando você tem essa transformação mais brusca, mais dentro da matéria, algo que você não consegue mais voltar para o que era antes, a gente geralmente chama de transformação química. Certo? Você quebrar alguma coisa, essa coisa ficou quebrada, mas não deixou. Por exemplo, quebrou um bastão de plástico. Você quebrou, mas eu não vou conseguir devolver aquela forma do bastão original, perfeito e tal. É verdade, mas aquilo ali ainda é plástico. Se você derreter o plástico, ele vai ser outra coisa. Beleza? Aqui tem essas duas propriedades, até apaguei aqui, acho que bate aqui. Sistema. Sistema pode ser homogêneo ou heterogêneo. Sistema nada mais é do que você pegar duas substâncias e misturar. Duas substâncias. Em estados diferentes, substâncias diferentes, não importa. Você pegou duas substâncias, você misturou, é uma substância. É uma mistura, desculpa. E essa mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Aí entra uma coisa do olhar. Se você olha para algo e você só consegue perceber algo, você olhou para um copo onde tem um líquido transparente e você diz: não sei, eu acho que aqui só tem água. Mas pode ser água e álcool. Tanto que o álcool que a gente vende pra gente é um álcool hidratado, é um álcool que contém água. Mas a gente não consegue olhar no copo e dizer assim: aqui está uma gotícula de álcool, aqui está uma gotícula de água. É homogêneo ao olho da gente. A gente não consegue separar as coisas. Aí vê só, o homogêneo são duas substâncias diferentes. Mas podia ser duas substâncias iguais. Não podia? Podia ser, por exemplo, óleo e manteiga de garrafa, que também é um tipo de óleo, se você misturar, talvez você não consiga ver tão bem. Mas, por exemplo, duas substâncias que são iguais, por exemplo, água líquida e água congelada. Um copo d'água e um gelo. Se você colocar num copo, você vai ver duas coisas diferentes. A gente chama de cada coisa diferente de fase. É a mesma substância, é água, só que uma é líquida, outra é sólida. Já não interessa. É um sistema heterogêneo. Você consegue só de olhar ver que tem duas substâncias. Podem ser iguais, mas estão em formas diferentes. Beleza? Estados de agregação, ou simplesmente estados físicos. Sólido, líquido e gasoso. E aí vai uma curiosidade. Na verdade, a gente tem mais do que esses. A gente tem um mais sólido que o sólido, que seria o condensado. E tem um mais gasoso do que o gasoso, que seria o plasma. E por incrível que pareça, o cara que está mais presente na gente não é nenhum desses três, é justamente o plasma. O plasma é quando o líquido, quando o gás, ele está tão afastado que ele permite que correntes elétricas passem por ele. A atmosfera da gente toda é plasma. Justamente porque a gente vê os raios. E os raios eles passam pela atmosfera porque a atmosfera é um plasma. Então você conseguiria passar. Se fosse simplesmente vapor de água, o raio não conseguiria passar. Por que pareça, né? Mas isso não é tão interessante. Pra gente, sólido, líquido e gasoso já dá perfeitamente. Ok? Alguns caras falam de gelatinoso, que é entre líquido e sólido. Não interessa. Pra gente é sólido, líquido e gasoso. Beleza? E uma coisa que a gente tem que decorar, que são os nomes dos processos de transformação. Transformação da matéria. A gente vai rever isso quando a gente falar de entalpia, de energia envolvida nessas transformações. Porque a gente só está falando da transformação, mas o que leva a essa transformação? Seria calor, é um tipo de energia e tal, enfim. Sólido para líquido, você está fundindo. Quando você pega o ferro e você vai derreter o ferro para se transformar em alguma coisa, você está fundindo o ferro, fusão. Do líquido para o sólido, você está transformando em sólido, solidificação. Do líquido para o vapor, esse cara é o cara que tem mais nome. Quando o processo é normal, tranquilo, você está na chaleira da gente, você está vaporizando, vaporização. Quando é um processo muito lento, exemplo, a chuva, aquele precipitação e tal, a gente chama de ebulição. Quando uma gota d'água toca uma panela na cozinha, ficou muito quente, o que ela faz? Ela evapora quase que instantaneamente. O nome daquilo é calefação, tá bom? Tem a ebulição também, que é o da chaleira, enfim. São vários nomes, mas qualquer um deles você pode dizer. Quando você pega o gasoso para um líquido, você está... o gasoso é muito afastado, o líquido já é mais
junto, então você está condensando, cara. Condensação. Sublimação e ressublimação, mas não é interessante, sublimação e sublimação. Beleza? Vamos facilitar a vida, né? Quando você olha um gráfico de transformação, tem como identificar se a substância é pura ou uma mistura? Tem. A substância pura, ela tem patamar. Patamar são as linhas horizontais, bem definidas, bem retas. Aqui eu botei a água, por exemplo. A água vem abaixo de zero. Quando chega em zero, a água derrete. Se tiver em 1 grau, ela já está líquida. Então ela vai até 100, derrete, vapor. Ela não tem uma transformação diferente que começa numa temperatura e acaba em outra. Ela pode demorar no tempo, mas a temperatura não altera. Em 0 graus ela vai transformar. Pode demorar 1 minuto para ela sair do 0 para o 1. Pode demorar um dia, mas ela não vai sair do 0 até ela virar líquida. Já misturas não. Às vezes a mistura ela tem um ponto de fusão troncho. Você tipo, começa em 0, mas acaba em 5. Quando aqui você tem um ponto de fusão diferente, a gente chama de azeotrópica. É o melhor jeito de decorar, infelizmente senão é muito complicado. Quando o ponto de ebulição é complicado ou variável, a gente chama de eutética. Azeotrópica, fusão. Ebulição, eutética. Infelizmente é o melhor jeito que tem. Na verdade não sei nem de onde ver esses nomes. E por último, alotropia. Alotropia é o seguinte, é um fenômeno que não são todas as matérias que tem, mas algumas matérias têm, que é a capacidade de você formar mais de um tipo de substância, só com ela. Por exemplo, o fósforo. O fósforo, você só com fósforo, você pode transformar ele em fósforo branco, fósforo vermelho. Só o enxofre, monoclínico, rômbico. O grafite, o carbono, grafite, diamante, fluoreno, nanotubo. O que diferencia do branco para o vermelho, fósforo, do grafite para o diamante, o que é que diferencia? A forma cristalizada que ele vai dar, o tipo de cristalização. Por exemplo, o carbono grafite, ele é por folhas, então ele é só um depósito de folhas. Por isso que ele é muito mole. Imagina tu ter uma resma de papel. Se tu pegar a resma de papel e tu empurrar ela, ela vai se espalhando as folhas, não vai? Porque por isso que não tem uma força de coesão muito forte. Tanto é que você pega o lápis, faz assim, o grafite fica. Já o diamante não. O diamante, ele faz um escudo cristalino tridimensional completamente fechado. De onde você puxar, ele não sai. Por isso que ele é extremamente rígido. Toda essa atomicidade é pela forma que você está fazendo um escudo cristalino. Mas nem sempre, só com uma formação diferente, você consegue fazer alotropia. Por exemplo, o cara mais importante que não faz alotropia, que faz alotropia, mas não faz por formação de escudos, é o oxigênio. Se você tiver um cara O2, independente de como ele esteja, vai ser linear, mas independente da forma com que ele vai estar, se está vertical, horizontal, não importa. Se for O2, oxigênio. Se for O3, ozônio. Percebeu que aí você não quer saber o tipo de escudo e tal. Ele até tem uma propriedade física, não muda, não varia, vai ser sempre a mesma. Então, o que vai diferenciar é o número de átomos. Então, essa alotropia que eu falei agora, não é por escudo cristalino, é por atomicidade, número de átomos. Tá legal? Esse é o principal cara, esse é o suficiente para você decorar. E esses caras que eu falei de alotropia. Esse assunto aqui não tem mistério. Pega o livro, pega uma ficha, pega a ficha teórica que eu coloquei no site, pega a ficha, lê, até decorar, pô. Não tem o que fazer. Essa parte é muito fácil e costuma cair muito no Enem, tá bom? Um beijo a todos, estudem este caralho. Beijo.